Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal para falarmos sobre essa vitória do Vasco, né, a sexta vitória nos últimos 10 jogos do Vascão da Gama, vencendo o clássico contra o Fluminense para mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Já peço que você deixe o seu like, inscreva-se aí no nosso canal e ative as notificações. E também deixe seu comentário de onde você está falando, sua cidade e o seu estado para que nós possamos saber de onde é a nossa audiência. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E também Albano, fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E estamos falando agora de Série A, porque o Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã um pouquinho mais cedo. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0, o André Kfouri. E mais um gol do Ryan, que é muito importante. O Nuno Moreira fez o segundo. Que vitória do Vasco para cima do Fluminense. Marcela, você falou agora há pouco quanto tempo faz que a Ferroviária não ganhava em casa, agosto. O Vasco não vencia no Maracanã desde agosto também, só que agosto de 23. Olha quanto tempo fazia que o Vasco não ganhava um jogo no Maracanã. E é claro, né? São poucas partidas, na realidade, por um período tão grande, né? Foram 13 jogos e o Vasco, evidentemente, manda suas partidas no seu estádio em São Januário. Mas é sempre bom ganhar no Maracanã, porque pressupõe-se que é uma partida importante, como era essa contra o Vasco. Mais uma que o Ryan ajudou contra o Fluminense, perdão. Mais uma que o Ryan ajudou a decidir com esse chute que desviou. Oportunidade que ele tentou, com confiança, bola caiu ali no frontal da área para ele dominou e girou. No meio do caminho houve um desvio que tirou completamente as chances de defesa. E o Vasco conseguiu transformar esse clássico num jogo bem a seu caráter. Foi mais uma partida séria da equipe do Vasco. Defensivamente, outro jogo em que o Vasco se comportou muito bem, soube tratar as qualidades do Fluminense da maneira correta e conseguiu o segundo gol que a gente vê agora, absolutamente justo, num clássico em que a vitória foi merecida para o time do Diniz, que mantém uma boa campanha nas últimas 11 rodadas, apenas uma derrota. Vencer é sempre bom, vencer um clássico é melhor ainda. O Vasco se impulsiona para um final de Campeonato Brasileiro tranquilo em relação à sua posição na tabela, com o Diniz organizando bem a equipe. Do ponto de vista ofensivo, o Coutinho fez um bom jogo hoje também, um pouco mais discreto, mas também inteligente, oferecendo ao Vasco o que ele é capaz de fazer individualmente. E como eu disse, do ponto de vista defensivo, foi outra boa apresentação do Vasco na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Pois é, uma prévia de Copa do Brasil, já esse Vasco e Fluminense, hoje deu Vasco e um ótimo público no Maracanã, mais de 50 mil torcedores. Bom, os números, as estatísticas dessa partida. O Vasco, 46% de posse de bola, 54% do Fluminense, 11 finalizações a 12 do Flu, tudo muito parelho, finalizações mais de 50 mil torcedores. Bom, os números, as estatísticas dessa partida. O Vasco, 46% de posse de bola, 54% do Fluminense, 11 finalizações a 12 do Flu, tudo muito parelho, finalizações no alvo 5-4 por Vasco. Cruzamentos, aí o Fluminense abusou dos cruzamentos, 19-4 do Vasco, e ações na área rival, mais ações o Fluminense, 15 ações na área rival e o Vasco apenas 6. É aquele campeonato brasileiro de um Vasco que sonhava com isso, André. O pessoal pode pensar, não, tá na 8ª colocação, como é que vai sonhar o Vasco desse tamanho com apenas isso de campeonato brasileiro? É ótimo o Vasco não lutar contra o rebaixamento em um campeonato brasileiro. É ótimo, e ainda tem a Copa do Brasil como uma possibilidade de dar uma alegria ao seu torcedor. Novamente o Vasco chegando, como aconteceu também em temporadas recentes, mais profundamente na Copa do Brasil. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o fundamental era terminar o ano sem dar um susto no torcedor, até para que ele possa curtir as coisas que vêm acontecendo, né? Vitórias sobre o Vasco, como aconteceu na noite de hoje, o time atuando bem, um jogador que se revela com uma capacidade decisiva que é muito impressionante, embora ele, claro, tenha um caminho inteiro
na sua carreira para se desenvolver. O Ryan é um talento, é um jogador que sabe que possui esse talento e não se furta a ocupar uma posição num time que tem o Coutinho e outros jogadores de destaque do ponto de vista individual. É uma referência e hoje ele decidiu mais uma vez. Aliás, alguém pode falar, mas a bola desviou. Sim. Na transmissão da TV Record, se não me engano, o Dodô observou bem um pedido do Fernando Diniz para que o Ryan se posicionasse mais pelo centro do campo quando o Vasco tivesse a bola. E aí, uma situação pedida pelo seu técnico, ele recebeu, girou e bateu e foi premiado com o desvio, fazendo a bola entrar. A partir do gol, o Vasco se sentiu muito bem no Maracanã e soube, como eu falei agora há pouco, colocar o jogo bem dentro daquilo que ele precisava. E de maneira natural até conseguiu o segundo gol, quase que encerrando ali naquele momento a dúvida em relação a quem venceria a partida. E o Vasco se encaminha, como eu disse, para o final de Campeonato Brasileiro, que vai poder até olhar para o ano que vem e não apenas se aliviar em relação à sua própria situação de permanência na Série A, o que era o mínimo dos mínimos. E houve, durante esse campeonato, trechos, momentos em que houve preocupação em relação à classificação final do Vasco. Esses medos, esses temores parecem estar afastados por causa de atuações também como a de hoje contra o Fluminense. Pois é, além disso, o Vasco se aproxima do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Agora o Fluminense com 41 pontos é o 7º colocado e o Vasco na 8ª colocação com 39. Está ali pertinho do Fluminense, o Fluminense que está fazendo um bom Campeonato Brasileiro entre altos e baixos, é verdade. André, a gente não pode deixar de falar do Ryan, porque isso está deixando o torcedor do Vasco também muito feliz, muito alegre, voltando a conversar sobre as joias que aparecem no Vasco. E o Ryan é esse cara. Sim, ele é um jogador muito interessante, muito diferente. Ele tem as reações imediatas, automáticas dos jogadores que são especiais. Ele sabe disso, eu falei agora há pouco. Existem jogadores que você percebe claramente no seu comportamento que eles têm a exata noção da importância do seu papel no time, daquilo que eles são capazes de fazer. Daí surge uma confiança muito grande no lance individual, no drible, no chute de fora da área, como aconteceu hoje, independentemente de ter havido um desvio ou não. Ele é o jogador, se a gente pudesse determinar hoje, Já se falou tanto no Verratti em temporadas passadas, mas ele é hoje o jogador que carrega o Vasco para frente e é o jogador que preocupa o adversário e que concentra praticamente as possibilidades de, num lance, numa situação individual, de brilho, de superação do adversário, conseguir coisas que façam com que o Vasco deixe de perder um jogo ou ganhe um jogo, como aconteceu na noite de hoje. E assim, é mais um jogador jovem, que a gente sabe que não durará muito tempo, não só pela situação econômica do Vasco, mas se o Vasco estivesse num momento de excelente administração, seu orçamento acertado, tudo direitinho e tal, mesmo assim o jogador com essas características, com a idade dele e o futebol que ele tem, já exigiria uma atenção especial em relação ao mercado europeu, porque seria assediado e seria negociado. Talvez em outras condições precisaria tanto vender, mas como se sabe, a maioria dos clubes no Brasil precisa vender e precisa vender o quanto antes. Pois é, e aí depois, quando isso acontecer, a usar o dinheiro que vai ser arrecadado com o jogador com sabedoria. Outro atleta que está fazendo muita diferença e que foi esperado muito que ele fizesse a diferença no Vasco é o Coutinho. Ele fez mais um bom jogo. Hoje ele fez um jogo inteligente, digamos assim, fez um jogo tático, de posicionamento, de leitura, de fazer o Vasco funcionar quando tivesse a bola. Isso ele conseguiu mais uma vez. Ficou em campo, demonstrou que tem, essa questão física que muitas vezes foi objeto de debate. As coisas parecem estar equacionadas para que o Felipe Coutinho possa oferecer ao Vasco aquilo que ele tem de melhor. É óbvio que o Vasco, com ele, dentro de um equilíbrio defensivo que a equipe alcançou nas últimas várias rodadas, é uma equipe muito mais perigosa, muito mais difícil de ser prevista em relação aos seus movimentos de ataque e muito mais qualificada do ponto de vista técnico, porque essa parte, essa questão, o trato com a bola, a leitura de jogo e aquilo que ele é capaz de fazer individualmente, é óbvio que o Felipe Coutinho não esqueceu. Deixa eu colocar um
gols marcados e 26 sofridos. Olha, nos últimos 10 jogos o Vasco, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o aproveitamento subiu de 33% para 66%, dobrou. Gols marcados 21, 15 sofridos, já fez 20 pontos nos últimos 10 jogos, né? O que não tinha conseguido no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E agora sim está na 8ª colocação, a 7 pontos do G6, sonhando sim com uma vaga na Libertadores, mas claro, ainda tendo a oportunidade pela Copa do Brasil. André, é um Vasco que mudou completamente nesse segundo turno. Sim. É um Vasco que tem jogadores que também cresceram demais e é por isso que estamos vendo essa fase boa. Olhando para o Fluminense, o que é que acontece com o Fluminense que oscila tanto? O Vasco venceu e convenceu mais uma vez, vencendo a equipe do Fluminense no clássico no estádio do Maracanã para mais de 50 mil torcedores, né? Com gols de Ryan e Nuno Moreira, o Vasco venceu e convenceu contra o Fluminense e agora encosta no próprio Fluminense em busca de, quem sabe, né, talvez uma vaga no G6 ou G7, que pode virar até G8 da Libertadores. O Vasco, que também está na semifinal da Copa do Brasil, enfrentará também o próprio Fluminense lá no final do ano. Pode sim disputar essa competição, voltar a disputar, né, o Gigante da Colina, voltar a disputar o campeonato da Libertadores da América, Copa Libertadores da América em 2026. Com isso, o Vasco sonha, né, com essa conquista de, além de ficar na Série A, como já foi falado, também disputar, né, um torneio internacional, voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Se você gostou desse conteúdo, da vitória do Vascão, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.